E aí o doutor Tiago pode detalhar a miúde aí todos os aspectos. Mas desde a data em que o fato ocorreu e o doutor Tiago foi designado pelo Procurador-Geral de Justiça para acompanhar as investigações, eu também já comecei a trabalhar no caso, né? Nós elaboramos essa denúncia extremamente meticulosa, né? Nós não poderíamos errar. Então, à medida que os depoimentos eram colhidos, a gente começa lançando as ideias e aí vai fazendo as lapidações, até ver se o diamante brilha, né? Mas, enfim, tudo que constou da denúncia encontra lastro naquilo que foi colhido até aqui pelas investigações levadas a efeito pela autoridade policial. Então, não inventamos nada, não criamos nada, nenhuma expressão, nenhuma palavra, que foram muitas ali, né? Bolsonaro, Lula, PT, enfim. O que nós dissemos encontra respaldo naquilo que foi angariado pela polícia. Houve essa discussão entre doutrinadores, doutores de Facebook, de redes sociais, enfim, se seria torpe, se seria fútil. A nossa leitura, minha e do Dr. Tiago, depois de muito pensar, muito refletir, coincidiu com a sua, Dr. Nelson, de que o motivo realmente teria sido fútil, né? E assim, estou bastante convencido de que este foi o caminho mais adequado. Nós tivemos ontem, né, Dr. Tiago, um feedback aí de várias partes do país, né, de colegas, doutrinadores. Eu recebi hoje de manhã mensagem de um colega que está no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, de um ex-procurador-geral de Justiça de Goiás, de gente de São Paulo, de Minas Gerais, até de um ministro, né, Dr. Tiago, do Superior Tribunal de Justiça. Então, corroborando aquilo que nós efetivamente já expusemos. Não há muito segredo, né? Imaginamos e torcemos para que o resultado da perícia, das perícias pendentes, não inovem aquilo que já foi colocado. Claro que, a partir de uma perícia do celular, podem surgir novos atores, né, desse enredo macabro. Pode aparecer alguém que tenha instigado o Guaranho, alguém que... algum vou lá e te ajudo, coautor, partícipe, o mandante, sei lá o quê. Pode acontecer, né? Então, a gente aguarda, mas, assim, estou bastante tranquilo, tá, em relação ao conteúdo da acusação. Os indícios colhidos pela polícia são bastante manifestos, veementes, e que puderam embasar aí a nossa denúncia. Abstraindo todos os depoimentos, prova testemunhal, doutor Nelson, se nós tivéssemos tão somente as imagens, que são autoexplicativas, Dante, né, eu já posso dizer que nós temos um encontro marcado com Jorge Guaranho no Tribunal do Júri. Posso afirmar isso. O resultado do julgamento, o tempo mostrará. Mas, por aquilo que nós já dispomos, posso dizer que então, doutor Mafra, esse caminho é sem volta. Essa é uma curiosidade que o público, que muitas vezes não dá, às vezes até a importância necessária que deveriam dar para os julgamentos, né? O sujeito, muitas vezes, você faz um júri de grande repercussão até na comunidade, e tem poucos na plateia, poucos, né? Vão lá os jurados e tal, daqui a pouco ficam lá juiz, promotor, tal, enfim, as pessoas envolvidas e tal. Mas as pessoas, um caso como esse está chamando a atenção do mundo. Tá? E me diz uma coisa, neste momento o Guaranho está preso. Sim. O Guaranho está preso. Mas, por ser ele um policial, ou seja, ter uma profissão, ter um endereço correto,
não surgiu, pelo menos eu não sei de antecedentes criminais que demonstrem ser ele um elemento extremamente perigoso, vamos dizer assim, ou que demonstrava ser, né? O que demonstrava ser antes desse fato. É justo a gente imaginar que daqui, sei lá, 60 dias, 90 dias, é possível que um habeas corpus pega e mude o efeito desta prisão preventiva que hoje é decretada e que ele possa responder em liberdade. Responde para o nosso ouvinte, doutor Mafra, se o réu continuar preso, é possível ele continuar preso até o julgamento? Perfeitamente, possível. Até há pouco o senhor exemplificava o motivo torpe, e me veio à mente, doutor Nelson, um júri que eu fiz em 2010 em São Miguel do Iguaçu, que tratava do assassinato do então prefeito Vendelino Royer. Né? Naquele caso, o motivo era torpe, porque o vice-prefeito, interessado em assumir a prefeitura, encomendou a morte do Vendelino, o que acabou acontecendo, e ele acabou condenado pelo motivo torpe. Então, até sobre esse aspecto, a gente consegue ver uma diferença extremamente nítida entre torpeza e futilidade. Mas, respondendo à sua indagação, ele estando preso ou estando solto, processualmente falando, o caso avança da mesma forma, não há nenhuma alteração em relação à produção de prova, nada disso. Agora, nós confiamos que ele vai continuar custodiado. Doutor Tiago, bom, deixa eu passar para os colegas aqui, Nélio, qual é a pergunta? Me parece que uma das coisas bacanas diante dessa tragédia toda é que aquilo que está sendo levantado, está sendo posto e também aquilo que está na denúncia agora, está numa direção que a sociedade mais ou menos concorda. Diz, olha, pelo que eu vi nas imagens, é isso mesmo. Diante disso, doutor Tiago, essa questão mais, eu vou chamar de sociológica, da motivação política, ela pode ser didática? Com certeza pode ser didática. O Dr. Mafra muito bem tratou dessa questão ao final da coletiva de ontem. Nós esperamos que esse episódio seja um paradigma, né? E que seja um ponto para reflexão de todos, no sentido de serenar os ânimos, né? Há pouco eu conversava com um repórter de uma outra emissora e nós tratávamos exatamente sobre essa questão, né? Que é uma comissão de minorias dentro do Congresso Nacional que encaminhou para a ONU, para a Organização das Nações Unidas, um documento, um relatório, reportando diversos casos, em pouco mais de um ano, diversos casos, sejam eles de maior ou menor repercussão. Esse caso do Marcelo Arruda talvez seja o de maior repercussão dentro desse contexto, mas diversos casos de ameaça ou violência praticados em razão dessa conotação de divergência político-partidária ou ideológica. E isso não é uma suposição, isso é uma realidade, tem acontecido. E o que a gente espera, apesar de nós, como promotores, operadores do direito, nós não podemos tapar os olhos para essa realidade social, nós temos que nos ater às questões processuais, nós temos que ser técnicos em relação ao que existe, especificamente em relação a esse processo que envolve o Marcelo Arruda. Agora, nós temos que estar sempre atento a essas questões. E esperamos, confiamos e acreditamos que esse episódio seja um marco a partir do qual as pessoas reflitam e tentem, de alguma forma, serenar esses ânimos. Dentro dessa linha do feedback que nós recebemos, que o Dr. Mafra muito bem relatou, eu recebi uma mensagem de um colega, promotor do Distrito Federal, que ele foi muito pontual, né? Ele disse que a denúncia que nós apresentamos ontem, ela serenou, de alguma forma, essa questão, porque ela colocou, isso palavras não nossas, né, mas palavras de colegas, enfim,
palavras da imprensa, ela colocou a investigação nos trilhos de alguma forma, né? Então, essa é o nosso objetivo enquanto promotores de justiça. Então, a ideia é que as coisas de fato serenem, os ânimos se acalmem e a gente tenha aí, enfim, um desenrolar tranquilo, sobretudo em relação ao próximo pleito político. Dante, bom dia. Bom dia. Sobre a questão do Guaranhos, que ele assiste às imagens da festa de aniversário, decide ir ao local da festa e ali inicia a primeira discussão. Ele sai dali, volta para casa e decide retornar ao lugar da festa já atirando. Isso pode caracterizar que ele premeditou esse crime? Vocês enxergam premeditação nisso? Vai lá, doutor Mafra. Olha, Você já tratou desse termo? para mim essa está pergunta muito claro, isso foi nos indagado ontem. Para mim está muito claro, Dante, essa questão, né? Porque quando ele sai daquele primeiro momento, ele diz, eu vou voltar e vou acabar com todo mundo. Né? E ele já estava armado naquele momento, mas naquele instante, no seu veículo estava a esposa e o filho pequeno. Então ele foi até a sua casa, ele pelo visto morava ali na região da Vila A, porque foi muito rápido, né, doutor Nelson? Deixou os dois em casa e retornou. Né? Segundo uma testemunha, ao retornar, ele já teria dito, ela ouviu lá de fora da rua, aqui é Bolsonaro. Ele entra e aí já desce com a mão na cintura. Ontem nós estabelecemos a linha do tempo, doutor Nelson, e fomos mostrando para e passo o que continha na denúncia e o que as imagens nos revelavam. Né? Porque as imagens são absurdamente escancaradas. Escancaradas. Né? Escancaradas. Enxerga. Não há o que discutir. Né? E a polícia apresentou um relatório das imagens, né? Congelando, dando zoom. Então, nós conseguimos, assim, reconstruir o fato passo a passo. Com segurança, doutor Nelson. Porque doutor Mafra, doutor Tiago, Dante, Nélio, ouvinte da Rádio Cultura, o que me chama a atenção, porque quando diz assim, viu a imagem, mas contam os populares, os que estavam ali, amigos e tal, que a decisão de ir ao local foi bem depois que viu as imagens. Acho que 3 horas depois. 3 horas depois. Então, aquilo, por qualquer razão, a raiva foi aumentando, a discórdia com o que estava acontecendo lá. O que vale dizer é que ele teve N oportunidades, se num primeiro momento ele foi tomado de um desejo, de ódio, de querer tirar a vida de alguém, ou esparramar, vou acabar com a festa, ele teve várias oportunidades para desistir. E não faltou conselho para isso. A mulher implorava. Inclusive da própria esposa. Claro, a mulher implorava para que ele não fosse lá. Então ele teve, então naquele momento ali que tem o pedrisco, que tem a terra, não sei exatamente o conteúdo todo do que supostamente foi jogado, mas ele não esboça inclusive uma reação de quem foi atingido, de quem está limpando os olhos, de quem está, né, o cara me cegou ali com um punhado de areia, né? Não tem essa imagem. Então, para mim, ele teve todo o tempo do mundo, por mais que ele tivesse imaginado uma loucura, uma tragédia e tal, e que num primeiro momento justificasse pela raiva sentida no momento ali, que ele soube da festa, ele teve todos os tempo necessário para desistir daquilo ali, né? E uma coisa que também chama atenção, como leigo aqui, que eu quero ter a opinião de vocês. Quando ele atira, a primeira vez que ele dispara de fora do estabelecimento, em que pese esteja, sei lá, 2 metros de distância do estabelecimento. Mas tal é a ira dele e o desejo de matar, que quando ele percebe que o Marcelo cai, ele corre para dentro, corre para executar. Para concluir a execução. Exatamente. Então, poderia alguém dizer o seguinte, não, mas eram 2 homens armados, um apontando uma arma para um, outro apontando uma arma para outro. Mas quando ele vê que a vítima cai, né, e procura, inclusive, se refugiar, que não está na possibilidade de acertá-lo, ele pega e ele entra, mas entra como se fosse aquele movimento de um cão que agride, né? Que vai para cima ali. Então, as imagens são muito, muito fortes, muito, né, doutor? E você tocou num ponto importante. E a primeira reação, a todo momento ficou claro de que o Guaranho tinha ciência
de que tanto a Pamela, que tentou dissuadi-lo, quanto a própria vítima, Marcela Arruda, eram policiais, eram agentes de segurança. Ela deixou claro, mostrou o distintivo, olha, que é a polícia... Em tese, colegas, né? Em tese, colegas. Qual que é a atitude de alguém que não é um bandido, entre aspas, um policial como um policial penal, um agente de segurança, quando se depara com outro agente de segurança numa situação dessa? Opa, então, abaixa a tua arma, eu vou abaixar a minha arma, acabou. Mas não foi a reação do Guaranho. A reação do Guaranho foi exatamente o contrário. Ele atirou e, como você muito bem relatou, ele prosseguiu no ato macabro ali e tentou executou efetivamente, né, o Marcelo Arruda. Então, essa foi a conduta dele. Está muito claro nos autos e as imagens, elas são autoexplicativas. Doutores, muito se disse em relação à ação de duas ou três pessoas que chutam o Guaranho quando ele está caído ali e tal, não tem mais mobilidade por conta dos balaços que recebeu, e lhe chutam o rosto. Esse fato foi parar em Brasília, esse fato foi parar com o presidente da República. E o presidente da República, num primeiro momento, queria saber o que seria feito com os petistas que atingiram a pessoa que estava caída ali, baleada. Ontem, o presidente da República, através de interlocutores, veio a público, se encontrou com o irmão do Marcelo em Brasília. O irmão do Marcelo já tinha confessado publicamente que tinha votado em Bolsonaro e que era bolsonarista, apenas reclamou de não ter tido um carinho, um gesto de carinho, de uma consideração maior por parte da Itaipu, naquele momento, mas que ele entendia que ele era. E aí ele disse o seguinte, olha, eu conheço quem chutou e quem chutou é amigo do Marcelo, porém também bolsonarista. Então, ali não tem a motivação bolsonarista, petista, em relação àquela agressão. O que pode isso influenciar no júri, porque aquilo ali me parece que é pós-ação já do homicídio. O homicídio ali já está se encaminhando para o final. Essa questão em relação aos júris... Obrigado, doutor Marcos. Marcos. Bom você tocar nesse assunto, para demonstrar que o Ministério Público não está alheio a essa questão. Foi determinado, por requisição minha, quando me manifestei logo ali no primeiro momento, na prisão em flagrante, ainda no domingo, na madrugada ali dos fatos, eu manifestei no sentido que fosse instaurado, em separado, um inquérito policial para apurar a conduta desses agentes. Essa conduta, esse inquérito ainda está em curso, ele não foi concluído pela autoridade policial. É necessário um laudo de exame complementar no Guaranho, feito pelo Instituto Médico Legal, um laudo de lesões, para que fique claro, a partir desse laudo, qual a gravidade desses chutes, né? Para nós podermos enquadrar de forma mais correta possível a conduta deles ao que prevê o Código Penal. Então, assim, nós vamos aguardar a conclusão desse inquérito. As pessoas já foram ouvidas, inclusive essas que desferiram esses chutes contra o Guaranho. Será realizado esse laudo de exame complementar pelo Instituto Médico Legal. Ele não foi realizado ainda pelas circunstâncias do caso, o Guaranho está hospitalizado. Os prontuários médicos do Guaranho, indicando as lesões, todo o desdobramento do tratamento dele já estão nos autos. Isso vai servir de elemento para análise desses fatos específicos em relação aos chutes. E com a chegada do laudo, provavelmente a autoridade policial vai concluir esse inquérito, vai vir para o Ministério Público, e nós, da mesma forma como aconteceu em relação ao homicídio, nós vamos nos debruçar, analisar e fazer o juízo de tipificação que tem que ser feito em relação ao caso. Agora, repito, é um caso grave, de fato, em que pese terem justificado esse comportamento, alegando que... Raivas, magoados. No primeiro momento, eles alegavam que essa reação seria para impedir que ele tivesse acesso à arma, tentar tirar a arma de perto do Guaranho, para evitar que ele
voltasse a praticar qualquer tipo de ato, seja contra o Marcelo ou contra os outros presentes ali. Só que os chutes, eles prosseguem, né? A gente consegue ver nas imagens, existem nos autos do inquérito, na investigação, as imagens... E a arma não está na boca, né, doutor? Não, exatamente. E as imagens, elas vão até o momento em que o Guaranho ele é encaminhado ao hospital, até o momento que chega o SEAT e coloca ele na maca e leva ao hospital. Então, assim, é um período de tempo mais longo do que foi veiculado pela imprensa. E nesse período ali a gente pôde constatar que outros chutes aconteceram. Então, isso vai ser muito bem apurado, está sendo apurado pela autoridade policial. Então, logo seja concluído esse inquérito, nós vamos dar o encaminhamento que tem que ser dado em relação à questão. Doutor, apenas para especular, eu acredito que com toda a contundência da imagem que deve ser repelido sim a ação, por mais que um estado emocional ali abalasse por ser amigo, sim, etc. e tal, ou por melhor que fosse, entre aspas, as intenções de desarmar alguém, eu acho que vai acabar ficando na lesão leve, uma agressão leve, porque ontem os senhores disseram que receberam do hospital um comunicado de que o Guaranho já está no quarto da enfermaria, já saiu, o seu estado de saúde já não recomenda mais, não há necessidade de unidade de terapia intensiva, e que está lúcido e tal, se recuperando. O que dá para especular, as contusões, as agressões não foram tão letais assim. O Código Penal ele estabelece, em relação ao crime de lesão corporal, 3 tipos de lesão. A lesão corporal leve, grave e gravíssima. O que vai dizer se a lesão foi leve, grave ou gravíssima é o laudo, é a prova técnica. Então, nós vamos aguardar essa prova técnica para analisar o grau da lesão, se é leve, grave ou gravíssima, e analisar a conduta deles, né? Se a intenção de fato foi de lesionar ou de alguma forma ceifar a vida do próprio Guaranho. Eu não acredito nisso, porque eles poderiam e tinham condições para isso e não o fizeram. Prova disso que o Guaranho está... A própria arma do Guaranho estava à mercê deles. Isso. A prova disso que o Guaranho está vivo e muito vivo, né? Se eles quisessem de fato acabar com a vida dele, eles poderiam ter feito. Ele estava totalmente indefeso ali, então eles teriam condições de ceifar a vida do Guaranho. Então, a princípio, nós trabalhamos, repito, com um crime de lesão corporal. Aí, a depender do laudo, nós o enquadraremos como uma leve, grave ou gravíssima. Doutor Tiago, a Pamela, a esposa do Marcelo, também esteve conosco aqui na Rádio Cultura, falando sobre o fato, a repercussão do fato, o estado lastimável dela. Mas a ação dela, enquanto esposa, enquanto policial que ali se encontrava, eu não quero adjetivar, mas ela não demonstra em momento algum, é isso que o senhor está convencido também, ela não demonstra em momento algum que ele é agredir Guaranho, né? Não, ela não demonstra, de forma nenhuma. Tanto que, no calor dos fatos, é muito difícil a gente avaliar ou querer julgar, assim, o comportamento das pessoas. É tudo muito rápido, frações de segundo. Tanto que a primeira reação da Pamela é buscar o distintivo policial dela no carro. A arma dela estava lá. Por ordem. Exatamente. Então, assim, ela teve essa reação. Ela, como policial, poderia se armar, ter evitado, de certa forma, a morte do companheiro? Poderia. Mas a gente não consegue avaliar, né, o que passa na cabeça das pessoas, ainda mais numa situação de estresse extremo como foi a que ela estava submetida ali. Né? Não, porque depois, inclusive, já armada, ela percebe o corpo de quem atirou no marido caído. Exatamente. Né? E ela não investe contra. Ao contrário. Ela teve uma atitude nobre, né? Ao contrário. Me parece que ela, inclusive, pede para apaziguar, para não fazer qualquer coisa. Acredito que naquele momento também ela estava convicta de que, ela disse isso aqui para nós, que o Marcelo não morreria. Nélio Dante,
aproveitando... Ainda sobre as questões técnicas agora da denúncia, né? Quanto tempo agora para a justiça se manifestar? Quanto tempo até acontecer o julgamento? Já dá para ter uma noção de prazo? Olha, Dante, eu acredito que e espero que esse julgamento seja bem rápido. O juiz da causa, o juiz titular da terceira vara criminal, ele tem proferido tanto despachos quanto decisões muito rápido, né? É o Arguello, doutor O doutor Arguello, exatamente. E ele é sempre muito técnico e sempre muito sério. Não é porque é esse caso específico. As decisões dele são sempre muito sérias. E na data de ontem mesmo, ele já recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público e determinou que a defesa do Guaranho apresente a defesa preliminar, né? E a partir daí vem os próximos desdobramentos, né? O Guaranho será citado, enfim, será designada uma audiência para ouvir as testemunhas, tanto aquelas indicadas na denúncia, quanto as indicadas, eventualmente indicadas pelo advogado de defesa do Guaranho. Tá? Vem uma decisão de pronúncia ou não, nós esperamos que ele seja pronunciado e a partir daí encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Considerando o fato dele estar preso preventivamente, a legislação processual penal estabelece um prazo exíguo em relação a todo o trâmite processual. Então, acreditamos que em breve, eu espero aí que no máximo até o fim desse ano ou começo do próximo ano, o Guaranho seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu. O problema, talvez, doutor, e que bom se fosse, só para observar, o problema é que nós temos um processo que é uma mina de recurso, né? O nosso sistema processual, ele é uma mina de recurso, né? Tem recurso para tudo. Sim. E nem sempre o tribunal pode dar a celeridade necessária para as coisas, né? E aí talvez habeas corpus e alguns outros recursos e tal, e outras instâncias, que atrapalhem um pouco. O senhor pensou, digamos assim, eu tenho uma curiosidade, conversando aqui com os colegas, eu digo o seguinte, neste momento, por aquilo que a gente observou nas redes sociais, a sociedade estaria suficientemente isenta de qualquer paixão para julgar um crime como esse? Eu estou falando Foz do Iguaçu. Sim, eu tenho certeza disso, tenho convicção e nós acreditamos nisso. Da mesma forma como o promotor, o delegado, o juiz, o médico, o advogado, os senhores têm as preferências político-partidárias, isso não pode, de forma nenhuma, interferir no nosso trabalho, né? Isso é uma questão muito íntima de cada um de nós, né? Da mesma forma como nós procuramos ser técnicos ao oferecer a denúncia, eu disse isso ontem na coletiva, nós procuramos, na medida do possível, ouvir e sopesar todas as opiniões em relação a esse episódio. Obviamente que nós levamos em consideração as opiniões jurídicas. E isso é o que nos importou. A nossa peça e a nossa atuação, ela é e deve ser técnica. E o que nós esperamos do Conselho de Sentença, que são os jurados, é que ajam da mesma forma. Todos eles, com certeza, têm as suas preferências político-partidárias, não é, Nélio? Mas vão estar diante do julgamento de um crime de homicídio. Uma vida foi ceifada. Então, as pessoas, e nós acreditamos e confiamos muito nisso, elas agirão com a responsabilidade que o caso requer. E uma outra observação importante é em que pese toda a repercussão e gravidade, repercussão social e gravidade do caso, é um homicídio, assim como ocorrem homicídios no Jupira, Porto Meira, enfim, na cidade. E o tratamento que tem que ser dado ao crime de homicídio é o tratamento de um crime mais grave previsto no ordenamento jurídico, que é você retirar a vida de alguém. Então, a responsabilidade dos atores, seja os advogados, os promotores, nós, o juiz, o Conselho de Sentença, os jurados, tem que ser grande e nós confiamos muito nisso. Eu apenas justifico a pergunta que eu fiz para o senhor, porque tão logo
o povo ficou sabendo já no domingo pela manhã, e aí duvido que teria sido qualquer pessoa ligada à família de quem atirou. Não foi. É alguém que se adonou de colocar, né? Primeiro, o cidadão Guaranho estaria na festa, junto, né? Participando da festa a convite. Depois viram que não vingaria por conta já de áudios que vazaram aí para o mundo e tal. Não, mas então a mulher do Guaranho era muito amiga da esposa do Marcelo. Sim. E foram lá e não sei o quê, e etc, e isso e aquilo. E daqui a pouco não sei o quê. E depois, quando eu vi a conclusão do inquérito policial, que eu me permito fazer uma crítica, eu me permito porque esse é o programa Contraponto, né? E como jornalista faço o seguinte, eu entendi que houve uma conclusão, doutor, em que pese o senhor não estava lá no dia que houve a coletiva, né? Me parece que houve uma conclusão no sentido seguinte, não vamos provocar alarido, mas provoca, mas acaba provocando, porque tão logo a entrevista coletiva, né, das duas delegadas, etc., dando os contornos da conclusão do inquérito, né, sem justificativa de qualificadora, e, enfim, qualificou, etc., já tinha dizendo o seguinte, justiça esclarece. Tá. Eu falei, não esclareceu nada. Estão informando ao Ministério Público. Exato. O que foi apurado. Meramente isso, como se dissesse o inquérito, ele tem esse poder de dizer ao Ministério Público, olha, nós, polícia, apuramos tal coisa aqui, ó. Sim. Entendemos que pelos indícios aqui, esse cidadão cometeu um determinado crime. Depois o Ministério Público faz o que começou a fazer a partir de ontem, né? Sim. Digamos oficialmente. Nélio, para a gente... Desculpa, sem querer interrompê-los. Para ficar claro aos ouvintes, né, como funciona a sistemática processual penal. O Ministério Público ele é o titular exclusivo da ação penal. O que significa isso? Quando o sujeito pratica um crime, salvo algumas exceções, né, os crimes de ação penal privada que a gente chama, uma injúria, uma calúnia, difamação e alguns outros crimes, mas os crimes de maior proporção, os crimes mais graves, quem é o titular da ação, quem diz como será enquadrada a conduta do autor do crime é o Ministério Público. E o Ministério Público ele é o destinatário das provas que são produzidas na investigação. Tá? Então, assim, a polícia ela tem essa incumbência, obviamente, muito relevante esclarecer os fatos, mas... tudo que é produzido no curso da investigação tem como destinatário o Ministério Público. Tanto que nós requisitamos às autoridades policiais, às delegadas, que elas realizassem outras diligências. E isso é muito comum, não é porque é o caso do Marcelo Arruda, sim. Muito comum, às vezes, o promotor... Muito comum o promotor entender, está faltando isso. Aprofunde nessa questão, porque ele é o titular da ação, ele é o destinatário das provas que são produzidas na investigação. Então, às vezes tentam criar uma celeuma entre o entendimento do Ministério Público e da polícia, a ponto assim de desmerecer o trabalho das delegadas, e não é o caso, nós tivemos divergências pontuais em relação ao entendimento delas, né? Então, pelo fato justamente de nós sermos o destinatário da prova, e nós analisamos. Então, qualquer tipo de... E aí já concluindo e encaminhando no sentido que você comentou aqui, quem vai analisar o processo, no final das contas, são os jurados. E o que os jurados têm que se ater? Ao que está no processo. O que falam por aí de que o sujeito que se matou ali em Medianeira teria apresentado as imagens para o Guaranho, de que a esposa do Guaranho seria convidada da festa. São várias teorias que surgiram. Tudo isso que está fora do processo não pode se contaminar quem vai julgar o processo, que tem que analisar estritamente o que está no processo, certo? E o resto é fake news. Nós não podemos, infelizmente, hoje em dia, com as redes sociais, isso tem sido muito comum, né? E vira um rastilho de pólvora, né? E a gente tenta, de alguma forma, esclarecer, e é importante
essa oportunidade de vir aqui, né, falar com os ouvintes da rádio. Tem um alcance muito grande a rádio, para tentar esclarecer alguns pontos, né? Às vezes dizem, o promotor quer aparecer, todo mundo quer aparecer no caso. Não, não é isso, né? Nós temos que esclarecer, o processo é público, embora nós tenhamos requerido no começo da investigação o sigilo nas investigações, o juiz entendeu que não era o caso. A ação penal, de regra, é pública e tem que ser pública, e nesse caso continua pública, mas a gente tem que esclarecer esses pontos para evitar essas fake news que vêm surgindo. Doutor Tiago, me parece que duas coisas importantes. Primeiro, e até o senhor citou também, do reconhecimento de outros da área, da forma como se manifesta no processo, ou seja, serenando, a partir de fatos, né? Colocando fatos. E a segunda coisa, quando vem a público e dá explicações, né? Não procura momentos especiais para se manifestar. Isso também é muito, muito, muito bacana. E eu tenho uma curiosidade bem pessoal e de quem não conhece o setor jurídico aí. Houve algum probleminha nesse período entre o fato do sábado para o domingo e o anúncio por parte da conclusão das investigações da polícia com o senhor, que me parece que ficou um pouquinho retraído no momento? Teve qualquer coisa nesse miolo aí? Não teve. Na verdade, a minha postura foi apesar de a minha orientação feita pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado do Paraná, ainda ali no domingo mesmo, logo ainda no calor dos fatos, por designação do Procurador-Geral, fosse para acompanhar de perto as investigações. E isso nós fizemos, acompanhamos de perto a investigação, desde o primeiro momento. Ainda no domingo eu estive na Delegacia de Homicídios. Agora, a polícia tem que ter a autonomia deles para trabalhar, para investigar, né? E naquele momento, considerando que eu não tive, isso foi foi até bom você tocar nesse assunto, porque para que se esclareça, né? As delegadas, elas juntaram todas as peças do inquérito policial na data da coletiva, na sexta-feira, às 10h30 da manhã. A coletiva estava marcada para sexta, às 10h30 da manhã. Então, assim, apesar de eu estar acompanhando e ter acompanhado as diligências do inquérito de perto, eu não pude acompanhar todas as oitivas. Eu acompanhei, estive na delegacia e acompanhei as oitivas mais relevantes. Acompanhei a oitiva da Pâmela, acompanhei a oitiva da esposa do Guaranho, entre outras pessoas. Mas eu não ouvi todo mundo, eu não acompanhei todas as diligências que foram feitas. E essas diligências só chegaram ao inquérito policial eletrônico, né, o PROJUDE, no dia da coletiva delas, na sexta-feira, 10h30 da manhã. Então, não tinha como me pronunciar em hipótese nenhuma sem ter acesso à integralidade da investigação. E aí foi uma decisão pessoal minha, em que pese ter sido anunciado que eu participaria, de não participar da coletiva. Doutor Tiago, o senhor é bem jovem ainda e tal. Apesar dos 40 e da barba branca. Quer que eu lhes digo, apesar do que, em relação a mim, o senhor vai ter uma saudade da sua idade. O negócio é o seguinte, doutor Tiago, não querendo aqui fazer filosofia, criminologia e tal, mas na sua experiência já de promotor de justiça, com certeza já 15 anos de Ministério Público. Já viu, já denunciou vários outros homicídios, com certeza, já deve ter atuado no Tribunal do Júri também. Uhum. O que leva um cidadão com a capacidade de entendimento, tanto da vítima quanto do réu? Eram homens, né? Não eram incautos, né? E vamos falar aqui de quem atirou, né? Uhum. Não era um incauto, não era um homem que está vivendo num mundo incivilizado, de bruteza diária e tal. O que leva um cidadão assim por tão pouco fazer o que fez? É difícil a gente entrar na cabeça do cidadão numa situação dessa, né? Eu vou dizer o que está no inquérito, na investigação. Ficou muito claro para nós, né, que ele agiu imbuído por um sentimento de raiva mesmo.
ele tinha consciência plena, isso está claro, de que ali se realizava um evento com a conotação político-partidária, de que ali estava sendo realizado um aniversário com essa temática do PT. Ele viu isso, e as imagens proporcionadas pelas câmeras do local deixam muito claro, porque as imagens são nítidas, e ele teve acesso a isso e viu. Então, assim, eu reputo a esse sentimento de raiva mesmo, de ódio. E isso, por óbvio, foi potencializado, né? A partir do momento que ele esteve ali e se deparou pessoalmente com aquela realidade ali, pessoas confraternizando, feliz, bandeira do adversário político ali, do candidato que ele defende. E isso, de certa forma, se agravou, né? E eu reputo a isso. De fato, é muito difícil compreender como uma pessoa chega a esse ponto, né? O que nós temos, o que eu tenho ouvido, principalmente eu tenho amigos que são de um lado, do outro, mas assim, todos eles, independente da posição política deles, sempre falaram, isso aí foi um absurdo, uma loucura de um cara desequilibrado. Por mais que você tenha as suas posições, ninguém pode Não pode chegar a isso, não, né? Não pode chegar a isso, exatamente. Dante, Nélio, então eu quero agradecer aqui, doutor Tiago, quero agradecer muito ao doutor Mafra, mas ele chegou aqui por educação, tá? Ele veio aqui mais por educação e consideração com a Rádio Cultura, para atender o pedido aqui do jornalismo da Rádio Cultura e dar uma entrevista. E o doutor Tiago ficou dando todas as explicações. Claro que não se esgota, mas eu acho que o principal daquilo que tem a curiosidade do público nesse momento, o doutor Tiago se reportou. Eu quero dizer que no Facebook da Rádio Cultura está o Luizão Pereira. Bom dia, Nelson. Um abraço ao grande promotor Luiz Carlos Mafra. O Gabriel Galina, bom dia a todos a bancada, ouvintes, aos promotores, o seu Onofre dando bom dia para nós. A Sol Faedo, bom dia, mandando um abraço à cultura para o Nélio, meu amigo. O Abel Lopes, bom dia, pessoal do Contraponto. O passado volta a bater na porta de alguns personagens da Polícia Municipal. Operação Luz Oculta. Está na rua novamente? Houve um blog que noticiou de que estaria... É com o doutor Marcelo Cristiano essa. que estaria numa nova etapa disso. Doutor Marcos Cristiano. Marcos Cristiano. Doutor Enfim. Marcelo Cristiano. Caramba, desculpa, doutor Marcos. É muito amigo aqui também na Rádio Cultura, sempre vem aqui. O Sérgio Caime, bom dia. Amigo Abel, Luz Oculta vai derrubar o prefeito. O Paulo Neves, atenção, Rádio Cultura, arrumar o barbeiro para o doutor Nelson. Essa franja não cola. Paulo, você sabe que hoje eu me olhei no espelho, eu fiquei com a raiva do espelho, sabe? Eu não sei porque ele está me perseguindo. Além de velho, feio e com essa franja. Concordo com você, Paulo. Ingênuo grau número. Mas te prometo que nesse final de semana eu volto tosado aqui na segunda-feira. Não tem por onde. Mas, doutor Tiago, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, a forma transparente, até eu diria um comportamento humilde, singelo dos promotores. Percebo que nem o senhor, nem o doutor Mafra estavam dando declarações ao público de Foz do Iguaçu ontem ou hoje nos meios de comunicação, no sentido de puxar para si, né, certos elogios. Olha, nós fizemos, nós fazemos. Não. O senhor pegou e disse o seguinte: como promotor de justiça, um caso como esse, a lei determina que eu faça isso. E estou fazendo isso e vou levar até o final nesse sentido. Tanto o senhor como o doutor Mafra já disseram que estão convencidos, sim, do porquê e como agiu o réu e aquilo que ele merece, então, em termos de condenação, de acordo com o que preconiza a legislação brasileira. E eu quero agradecer por demais ao senhor, parabéns, né? O senhor tem a coragem, a altivez de levar isso da forma como vocês estão conduzindo, com a imparcialidade necessária, né? Porque Foz do Iguaçu está atenta, não é Foz do Iguaçu, é o Brasil de olho no que aconteceu.
jornais internacionais, jornalismo de emissoras de televisão internacionais, batendo em cima disso. A Cida chegou a fazer aqui um substrato das visitas que houveram no site da Rádio Cultura, até de outros órgãos de comunicação, e não só nacionais. É uma coisa assim grande, ou seja, algo que chama a atenção de toda a população. E tem que ter uma resposta à altura, né, para a sociedade. Se um dia a sociedade achar que tem que absolver, que absolva, se achar que tem que condenar, que se condene, mas que o Ministério Público e o Poder Judiciário cumpram bem o papel que deve desenvolver nisso. Eu agradeço demais o senhor. Doutor Nelson, obrigado pelas palavras aí, eu fico muito honrado em recebê-las e dizer que esse é o nosso trabalho, né? A nossa função é essa, enquanto promotores de justiça, e nós não podemos fugir nem um milímetro que seja desse nosso desiderato constitucional. Então esse é o nosso objetivo, a nossa missão. Agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores, né, doutor Nelson, Nélio, Dante, a Cida, que eu tenho mais contato, né, e dizer que nós estamos sempre à disposição. O GAECO, e falo aqui em nome do GAECO, está de portas abertas a toda a população de Foz do Iguaçu, aos seus ouvintes, aos senhores, e estamos à disposição para o que for preciso, para esclarecimentos, e contamos e acreditamos que esse caso tenha e terá o desfecho que merece ter, né? Que é a condenação aí ao final do agressor. Só sim ou não, os senhores já têm o conhecimento de assistência na acusação, na atuação ou não? Não. O assistente de acusação ele é admitido no processo penal a partir da ação penal, né? Então, como a ação penal ela se iniciou na data de ontem, ao ser recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público, é que poderá, se for o caso, ser solicitado pelos familiares da vítima a posição de auxiliar do Ministério Público, né? Isso vai ser analisado, o Ministério Público tem que se manifestar sobre essa questão, embora é oportuno registrar que o advogado que representa os interesses tanto da companheira, da Pâmela, quanto dos herdeiros, dos filhos do Marcelo Arruda, já vem se pronunciando no inquérito policial. Já. Ok, muito obrigado, doutor Tiago. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos com